Vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus neste momento. Rogar a Ele, a espiritualidade amiga, que derrame sobre nós as suas bênçãos, aliviando as nossas tensões, as nossas dores físicas, as nossas dores da alma, e que possamos absorver o máximo de informação da palestra, aprendendo os ensinamentos, de Jesus e da espiritualidade, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, em relação aos nossos pensamentos, a nossa conduta, a nossa atitude e o nosso comportamento. Que toda a energia e vibração possa se estender aos lares de cada um que aqui estão presentes, que possam também cobrir toda a humanidade que passa por algum momento de sofrimento, de dor ou de incerteza, com alguma dúvida em relação às decisões diárias. Pai de infinita bondade, que neste momento possamos receber as suas bênçãos, a sua proteção, e que possamos sair daqui melhor do que entramos. Obrigado por tudo, Senhor, nos ampare hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco e a gente possa nessa noite aí juntos relembrar os ensinamentos de Jesus. O nosso tema da noite é essa missão do homem inteligente da Terra. Ele parece que entra até em contradição com o capítulo desse evangelho, que é bem-aventurados os pobres de espíritos, porque a gente traz aqui na Terra, acho que aqui na Terra são tantas coisas que convida a gente a interter, tantos conceitos diferentes, tantas ideias diferentes, tantas concepções diferentes, que a gente, na maioria das vezes, se a gente não tomar muito cuidado, a gente acaba pegando um caminho errado. Normalmente, os dons que a gente recebe aqui na Terra, ou a gente pode chamar as dádivas, ou as qualidades, ou como no Evangelho de Jesus, lá chama de talentos, ou os talentos que a gente recebe aqui na Terra, isso, ao invés da gente utilizar isso ao nosso favor, normalmente a gente utiliza ao contrário, a gente utiliza para nos prejudicar. Quando, ao invés da gente utilizar isso para a coletividade, para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento, a gente utiliza para a nossa vaidade. Quando a gente tem alguma coisa, na verdade a gente quase nunca tem nada, Deus nos concede algumas coisas aqui durante a estadia aqui na Terra, seja ela beleza, seja ela o dinheiro, seja ela o poder, seja o status, qualquer dessas coisas que às vezes nos são concedidas aqui na Terra, que nos despertam muita vaidade, que despertam o nosso egoísmo de uma maneira muito aflorada, tudo isso é nos colocado temporariamente aqui na Terra. E a qualquer momento, no milésimo de segundo, pode ser tirado. Quantas situações nós já vimos assim de pessoas extremamente inteligentes, de repente acontece um surto, um acidente, alguma coisa, a pessoa perde totalmente a condição de expressar aquela inteligência que ela mesma tem. Porque a inteligência é do Espírito. A inteligência é do Espírito. Fala, não, se a inteligência é do Espírito, então nada me impede de expressá-la. Impede, o corpo físico impede. Dependendo da maneira como o nosso perispírito está marcado, a formação do corpo vem travado para que aquela inteligência fique só lá dentro da minha cabeça. Eu não consiga expressar. Às vezes eu estou falando uma fórmula matemática mais que desvenda o segredo do universo, mas quando eu vou falar só sai palavras aleatórias que ninguém entende nada. E a pessoa pensa, nossa, ninguém consegue me compreender. Mas dentro da cabeça dele ele consegue formar o raciocínio, mas ele não consegue expressar. Então nós estamos limitados
aquilo que Deus nos concede, aqueles talentos que Deus nos concede. Então, todos esses, como eu falei, pode ser a própria a inteligência bem aplicada, pode ser o poder, a capacidade que a pessoa tem de poder, a capacidade que a pessoa tem de persuasão, a capacidade que a pessoa tem de desenvolvimento financeiro. Tudo isso são talentos, não, meu irmão? Tudo isso são talentos que estão ao nosso dispor. A nossa saúde, o nosso tempo, a condição financeira que às vezes que eu consegui nascer, que eu consegui desenvolver, os meus braços, as minhas pernas, todos são talentos que Deus me concedeu aqui na terra. E agora, como eu estou utilizando esses talentos? Na frase de Paulo de Tarso, que foi uma das pessoas, um dos discípulos que mais captou a essência de Jesus, ele nos fala: fora da caridade não há salvação. Essa frase é de uma grandeza tão grande que a humanidade vai levar aí milênios ainda estudando essa frase e desenvolvendo novas teorias, novas ideias, trazendo novos conceitos embutidos nessa frase. E um deles, eu acho que eu diria que estaria o maior segredo vamos falar assim, da nossa passagem aqui pela terra. Quando ele fala, fora da caridade não há salvação, ele está me trazendo uma ideia que eu falei aqui no começo, coletividade. Eu não sou nada sozinho. Eu não faço nada sozinho. E tudo que eu quiser viver individualmente, eu não vou conseguir ter êxito total. Porque sozinho eu não faço nada. É impossível eu viver sozinho. Para eu viver sozinho, eu teria que me isolar lá no mato. Aí lá eu começar a comer folha. E olha lá, porque eu ainda estou dependendo da árvore, né? Mas vamos falar de indivíduo, de pessoas. A individualidade aqui na Terra, quanto mais a gente busca, mais a gente percebe que a gente está errando o caminho. Vamos lembrar que nós estamos dentro de uma casa espírita, naturalmente cristã, né? Então aqui a gente desenvolve o estudo do cristianismo. E Jesus mesmo, a todo momento, nos convida para essa coletividade, né? Nós não nascemos aqui para vivermos sozinhos o nosso próprio caminho, sem compartilhar. Toda vez que a gente tentar fazer isso, nós vamos pegar um caminho errado. Nós vamos começar a sair do sentido da vida. Se nós não buscarmos constantemente, quando Jesus fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu já estou falando, amar ao próximo como a ti mesmo. Novamente está havendo coletividade. Eu tenho que amar o próximo, tenho que amar a mim mesmo. Eu também sou filho de Deus, eu tenho que lembrar de mim também. Eu tenho que me incluir. Eu tenho que me incluir nas minhas caridades. Eu tenho que lembrar que eu existo e que eu preciso ser uma pessoa de estar bem para poder até ajudar o próximo. O problema é quando eu penso só em mim mesmo. O problema é quando eu acho que eu sou o centro do universo. O problema é quando eu acho que eu sou o mais bonito, o mais inteligente, o mais poderoso, o mais belo. Aí onde começa o ego a inflamar e virar o egoísmo. E o egoísmo é o maior chaga da humanidade. Quando eu vou no caminho do egoísmo, eu vou no caminho contrário à coletividade. Vamos pensar nas dádivas que nós temos. Eu tenho braço, como eu já falei aqui, já é uma dádiva. Eu tenho inteligência, é uma dádiva. Eu tenho tempo, é uma dádiva. Eu tenho meus olhos, é outra dádiva. Eu tenho minhas pernas, é outra dádiva. Eu tenho saúde, é outra dádiva. Eu tenho conhecimento religioso, é outra dádiva. Aí vem Jesus, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Eu gosto de repetir que nós estamos dentro de uma casa espírita, naturalmente cristã. Então tudo que a gente estuda aqui está baseado no cristianismo.
Toda a nossa crença aqui dentro da casa espírita está baseada em Cristo. Cristo, como Emmanuel disse, se a gente tivesse capacidade de compreender tudo que Cristo falou, não haveria necessidade de espiritismo. O espiritismo vem para explicar o cristianismo. Então, por isso que eu bato nessa tecla e repito muitas vezes, porque às vezes as pessoas questionam os ensinamentos de Jesus. Certo, mas nós estamos dentro de uma casa espírita. Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos espíritas estão baseados dentro dos ensinamentos de Jesus. Nós estudamos Jesus, nós acreditamos em Jesus. Não tem jeito de você ser espírita sem acreditar em Jesus. A função do espiritismo é somente explicar os ensinamentos de Jesus, mais nada. O espiritismo não traz nada de novo. Ele só tem a função de resgatar o cristianismo. Então, a gente constantemente volta em Jesus, quando Jesus quando Jesus nos traz seus ensinamentos de coletividade. E a gente traz, nesse momento dos talentos, quando Jesus traz a parábola dos talentos, quando ele chega, quando ele traz a história de que um senhor chama seus servos, e ele fala, olha, eu vou viajar, e eu vou deixar aqui na sua mão 5 talentos, vou deixar na sua mão 3 talentos, vou deixar na sua mão 1 talento. E quando eu voltar, eu volto para a gente prestar conta. No seu retorno, quando ele volta, ele chama a pessoa que deixou os 5 talentos, e fala, o que você fez dos talentos? Eu vim recolher os talentos que eu deixei com você. O que você fez? Ele fala, olha, senhor, eu sei que você é uma pessoa rigorosa, está aqui, o senhor me deixou 5, eu multipliquei, toma aqui 10. Para o outro ele fala, olha, o que você fez dos 3 que eu te deixei? Olha, eu sei que o senhor é uma pessoa rigorosa, como o senhor é muito rigoroso, está aqui, o senhor deixou 3 comigo, eu multipliquei, investi, toma aqui, virou 6 talentos. E a mesma palavra que ele utiliza para o primeiro, ele utiliza para o segundo. Parabéns, você foi você é uma pessoa de confiança, guardou bem, parabéns. Ele utiliza a mesma para os dois. Quando ele vai no próximo, que ele poderia utilizar a mesma frase, que foi o de 1 talento, que ele pergunta, o que você fez? Aí ele fala, senhor, eu sei que o senhor é uma pessoa muito rigorosa, eu fiquei com medo de perder, guardei, toma que eu te devolvo 1 talento de novo. Aí ele fala, infiel, você não merece, até o que não tem vos será retirado. Então ele traz ali, explanando que aquela pessoa não empregou bem o quê? Os talentos que foram deixados com ele temporariamente. Aquelas pessoas ficariam com talento eternamente? Não, ele falou, eu vou e volto e venho para a gente prestar conta. Para aqueles 2 primeiros, um multiplicou, virou dobro, o outro também dobrou, cada um conforme a sua capacidade. Cada um conforme a sua capacidade. Quando nós observamos os talentos que Deus nos concedeu, todos esses talentos que eu falei aqui que Deus nos concedeu, a gente para e pensa, como eu estou investindo os talentos que Deus me deu? Como eu estou investindo esses talentos? Como eu estou empregando eles aqui na terra? Como eu estou empregando meus braços? Como eu estou empregando a minha inteligência? Como eu estou empregando o meu tempo? Como eu estou empregando as minhas pernas? Como eu estou empregando a minha saúde? Eu estou empregando ela a favor de mim mesmo somente? Ou eu estou empregando na coletividade? Se eu estiver na coletividade, ok. Agora, se eu estiver empregando só para mim mesmo, aí nós entramos no egoísmo. Aí nós estamos indo no caminho totalmente contramão ao cristianismo. Teve alguém mais inteligente que Jesus aqui na terra? Muita gente acha que teve. Quem não estudou Jesus. Os maiores estudiosos do cristianismo, existem hoje pessoas especializadas em cristianismo, no estudo do cristianismo, no estudo de Cristo, no estudo das palavras de Cristo. Essas pessoas mais especializadas, que às vezes vivem hoje só por conta disso,
de estudar, de interpretar, de pegar opiniões, de interpretações diferentes, traduzir, estudar em grupos para ver as ideias que compartilham. Essas pessoas, os otimistas acham que a humanidade não entendeu nem até hoje, nem 10% do que Cristo diz. Os otimistas. Os pessimistas acham que a humanidade não entendeu ainda nem 1% do que Jesus diz. E esse nem 1% que a humanidade ainda não entendeu, já foi capaz de fazer as grandes transformações que a gente conhece no universo. Já foi capaz de fazer nós todos estarmos aqui hoje. Cada igreja, cada casa espírita, cada pessoa que é tocada pelas palavras de Cristo, foi tocada por 1% ainda do conhecimento de Cristo. Então, meus irmãos, não tem... Mahatma Gandhi, uma das pessoas de destaque na humanidade, como pacificador, como entra até nas bem-aventuradas ali, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pacificadores. Mahatma Gandhi está encaixando ali certinho. Mahatma Gandhi diz que se a humanidade perdesse todas as escrituras e salvasse só as bem-aventuranças, a gente não teria perdido nada, que são também ali essências dos ensinamentos de Cristo. Cada vez mais que as leis humanas evoluem, elas se aproximam mais das leis de Cristo. A evolução de toda justiça, ela é uma aproximação do Evangelho de Jesus. Então, por esse e por outros pontos que a gente poderia ficar falando aqui dias e dias, a gente entende que não existe outro caminho por enquanto. Eu esqueci quem que foi, não sei se foi o Haroldo, que fez um comentário, eu vou lembrar quem que foi aqui, que ele fala assim, olha, eu estou com Jesus até hoje, porque eu sei que ele é o maior, o dia que aparecer outro maior, eu vou seguir o outro maior. Mas não tem. Nós não temos outro caminho. Eu vi uma frase no caminhão um dia que fala assim, ó, Jesus é a porta, o resto é parede. Quanto tempo aqui na minha vida, aqui na terra, eu vou ficar dando murro em ponta de faca, até desistir e falar, não, eu me entrego, eu vou seguir o caminho de Jesus. A vida aqui na terra passa devagar? É muito rápido. É muito rápido. Quando a gente é criança, que a gente projeta para frente, parece que as coisas vão demorar. Nossa, eu queria tanto ter 15 anos, nossa, eu queria ter tanto 18, nossa, eu queria tanto ter minha casa, eu queria tanto... Passou, está na hora de morrer já. Já passou. Já chegou. E a gente olha, eu vou falar assim, e a gente olha para trás, e tudo, ou não é, que se eu estiver errado, me corrijam. Tudo que passou parece que foi ontem. Eu estou com dificuldade de contar o tempo, porque eu vou falar as coisas. Não, isso tem uns 5. Não, isso tem 20 anos atrás, já passou. Aí tem coisa que eu falo, não, esse dia eu fui fazer uma conta. Eu pensei que isso tinha uns 10 anos, tem 40 anos atrás. Parece ontem. Então, quanto tempo nós vamos ficar aqui na terra, dando murro em ponta de faca, tentando lutar sozinhos, com a nossa própria ignorância, tentando descobrir, vamos falar assim, os caminhos que me levam à felicidade. Tentando acertar os caminhos que há tempo eu venho procurando e não encontro. Mas insisto em teimar e continuar procurando o caminho sozinho. O tempo passa, o relógio não para. Quanto mais tempo eu perco, mais eu sofro. Em resumo, a gente traz Jesus, lembre-se sempre dessa palavra, para ficar mais fácil: coletividade.
como eu estou empregando os dons que Deus me deu, as dádivas que Deus me deu, os talentos que Deus me deu, em favor da coletividade. Eu vou dar um exemplo aqui, Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, Chico Xavier chamava ele de gigante deitado. Ele não enxergava, ele enxergou durante um tempo, mas no final da vida ele já não enxergava mais. Não, a única coisa que ele movimentava era a boca. Ele conseguia falar. Não enxergava, ouvia, mas não enxergava até o final da vida. E falava. Não movimentava o pescoço, não movimentava os braços, não movimentava as pernas, nada. Ele dava palestras deitado numa espécie de uma maca. O seu veículo de transporte era uma Kombi, para poder transportar ele deitado. E assim, ele fazia palestras, divulgando todo o seu conhecimento, conforme Jesus falava, não colocar o conhecimento debaixo, não colocar a luz debaixo da mesa, né? A luz tem que ser colocada em cima da mesa. E isso ele fazia. Com o que ele fazia? Ele fazia isso com o ouvido que ele tinha para aprender e com a boca para poder ensinar aquilo que ele aprendeu. E ele contava com outra dádiva também, que era a boa vontade das pessoas que os transportavam, que cuidavam dele. É outra dádiva. É outra dádiva. Quantas dádivas nós temos na vida e nós não percebemos? Então, tudo que ele tinha, ele utilizava em favor dele mesmo ou em favor da coletividade? Da coletividade. Quando Paulo nos diz, fora da caridade não há salvação, não tem naquelas letrinhas miúdas, escrito assim, exceto os deficientes, não tem. Fora da caridade não há salvação, a regra vale para qualquer um. Então vamos pensar como se a gente fosse no nosso desencarne. Suponha que a gente chegasse junto com Jerônimo Mendonça, lá na hora da gente prestar a nossa conta, e Deus perguntasse para Jerônimo Mendonça, o que você fez? Ele ia falar, né? Fiz isso, fiz aquilo, fundei casas espíritas. Eu sei de uma casa espírita que ele fundou lá em Caldas Novas. Fiz quanto pude, palestras para ajudar as pessoas, escrevi livro, parará. Lembrando que Chico Xavier, olha para você ver a importância de Jerônimo Mendonça. Chico Xavier faz uma referência a ele, chama ele de gigante deitado. Nesse momento de prestação de conta, está lá eu junto, Guilherme. O Jerônimo Mendonça fala tudo que ele fez com as coisas que ele tinha, com as dádivas que ele tinha. O que sobrou para mim? Eu tenho braço, tenho perna, tenho inteligência, tenho tempo, tenho condição, tenho saúde. Jerônimo Mendonça multiplicou os talentos que ele tinha? Será que eu estou multiplicando? Será que eu estou multiplicando? Será que eu estou utilizando bem as dádivas que Deus me deu? Porque senão, conforme Jesus ensina na sua parábola, até o que eu não tenho me será tirado. Ou seja, tudo aquilo que a gente acha que tem, como eu falei no começo, tudo aquilo que eu acho que eu tenho, se eu não estou empregando a favor da coletividade, para que está me servindo? Se eu tenho uma enxada, Deus me põe uma enxada na minha vida, e eu pego a enxada e guardo, por que Deus pôs uma enxada? Para que Deus pôs uma enxada na minha vida? A pergunta é muito simples, para que serve a enxada? Será que eu estou utilizando da maneira correta? Como o tempo está passando aqui na minha vida? Então, meus irmãos, tudo que nós temos, o primeiro passo é o seguinte, é observar, acho que faz parte da sabedoria, o que eu tenho? O que eu tenho? Só que quando a gente vai comparar, às vezes a gente pergunta para as pessoas, fulano, o que você tem? Eu não tenho nada. Opa, peraí. Com quem você está se comparando? Não, estou me comparando com aquele fulano lá do Instagram, da internet, da televisão. Com quem que eu estou me comparando? A gente quer se comparar, a gente nunca se compara com quem tem menos. A gente se compara sempre com quem tem mais.
E a gente, nessa comparação de nos comparar com quem tem mais, a gente fica sempre de vítima. Porque eu acho que eu nunca tenho nada, e eu sou sempre um coitadinho, um desleixado, que Deus esqueceu de mim. Eu lembro, uma coisa que meus pais, de várias coisas que eles me ajudaram, hoje eu acho que nem pode fazer isso mais, ele nos levava eu e meus irmãos para ir na Vila Cotolengo, em Trindade, que era um sofrimento, a você presenciar quanto sofrimento daquelas crianças ali, que passam ali, com deficiências físicas de todas as formas, de coisas que eu tenho certeza que muitos de vocês nunca viram. E eu vou me comparar, se eu me comparar com aquele artista lá do Instagram, eu vou achar que a minha vida não vale nada. Mas se eu me comparar com aquela pessoa, eu vou ver que eu acho que talvez eu tenha um pouco mais que ela. E como o Evangelho de Jesus nos diz, aquelas pessoas que a gente inveja, normalmente têm muito mais dificuldade e sofrimento do que nós. Aqui na Terra, é nivelado. Nós estamos todos no mesmo ano escolar. É como se estivéssemos todos na 5ª série. Tem uns que estão melhor do que o outro, temporariamente. Às vezes um tirou 10 na prova agora, o outro tirou 5. Na próxima prova a gente inverte. Eu tiro 10, o outro tira 5. Se tivesse alguém melhor, estava na 6ª série. Mas enquanto a gente estiver aqui nivelado na Terra, quer dizer que no balanço da nossa vida, os nossos pontos positivos e negativos dá o mesmo resultado. Vou dar um exemplo. Quanto que é 20 menos 10? Dá 10. Quanto que é 50 menos 40? 10. Viu? Essa é a nossa vida. O resultado é o mesmo. Não adianta você querer trocar de vida com alguém, que você vai ver que talvez, como aquela passagem da Bíblia, às vezes você vai pegar uma cruz maior do que a sua, que você achava que era menor. Então nós estamos aqui na Terra simplesmente para seguir os ensinamentos de Jesus. É onde nós teremos êxito. A não ser que eu queira ficar batendo a cara na parede, dando murro em ponto de faca durante muito tempo. Quando Jesus nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está dando o caminho. Por que eu não vou? Por que eu continuo sofrendo? Porque eu quero algo fácil. Eu quero algo mais fácil. O que é mais fácil? Eu fazer uma reforma íntima ou eu tomar um medicamento para me melhorar? Tomar um medicamento. Todos nós queremos o menor caminho possível, mais fácil. É muito mais fácil eu ir lá comprar um comprimido e tomar do que eu fazer uma reforma íntima. O medicamento é necessário? Super necessário, eu tomo 2. Então não estou falando mal de medicamento, não. O que eu estou falando é que demanda muito da minha reforma. Um cardiologista falou para mim: olha, se você for na academia regularmente, você vai parar de tomar esse ansiolítico aqui. Beleza, fui lá. Entrei na academia, parei de tomar ansiolítico, melhorei, aí eu parei com a academia. Aí o que aconteceu? Voltou a tomar um ansiolítico, dobrado, carga dobrada. Então, para nós, a gente procura o quê? Facilidade, comodismo. Nós não queremos servir, nós queremos ser servidos. Aí que está o problema. Jesus nos diz: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Jesus veio aqui servir ou ser servido? Servir. Aí ele fala: nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. E o Pai serve. E o que eu quero? Ser servido. Olha eu na contramão. Novamente na contramão. Porque nós achamos que nós somos o centro do universo. Tudo
deve render a mim. Quando que é o contrário. Tudo me serve, tudo que eu tenho, que Deus me concedeu, que às vezes a gente acha que é pouco, mas até esse pouco me serve apenas para me envaidecer. Vamos usar uma dica simples aqui na nossa vida. Vamos recuar, que vai fazer o sentido desse capítulo, porque essa leitura está dentro do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. O que quer dizer os pobres de espírito? Os humildes. Os humildes são as pessoas mais sábias que vivem sobre a terra. Por quê? Porque eles têm sabedoria já de entendimento, de entender a condição que nós vivemos. Quando perguntaram para Sócrates, Sócrates, o pessoal está falando aqui que você é o mais inteligente daqui, o que você tem para dizer? Não, sim, sou mesmo. Por que você está falando isso? Não, porque eu sou o único que sei que eu não sou nada. O resto todo mundo acha que é alguma coisa. Então o Sócrates alcançou naquele momento uma condição de realidade. Porque eu saí do patamar de ilusão, do que eu acho que eu sou, por conta das coisas que eu tenho. As coisas que eu tenho me faz achar que eu sou. Você quer ver um exemplo muito prático? Pega um homem, coloca dentro de um carro e solta ele num trânsito pesado. Ele sai xingando, nem todos. Fechando o carro, acelerando, freando, querendo empurrar, buzinando. Desce o homem do carro. Num minuto que você colocou ele dentro do carro, ele transformou, virou outro homem. Num minuto. Tem um livro do Pateta, da Disney, que fala sobre isso. O desenho é isso, pega o Pateta, põe dentro do carro, ele vira outra pessoa. É a nossa realidade. Nós nos iludimos pelas coisas que nós temos. Ao invés da gente cair na real, sair desse patamar de ilusão, olhar o que é que eu tenho e falar, como que eu devo usar isso aqui? Num estado máximo de sabedoria, eu vou saber que eu não tenho nada. Que o que está na minha mão é emprestado. E que se eu tiver juízo, para mim não perder isso que está me emprestado, eu vou tentar utilizar na coletividade. E por último, sempre que eu for dar o passo à frente para fazer alguma coisa, a humildade em primeiro lugar. A humildade em primeiro lugar. Porque eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou crescendo, eu no momento, nesse exato momento, eu estou numa condição de poder tentar fazer alguma coisa. Não quer dizer que eu dei uma esmola ali no sinaleiro, que daqui uma hora eu vou ter condição, da manhã eu vou ter condição, talvez amanhã eu já vou estar no lugar dele. Depende do quê? Depende só da vontade de Deus. Depende só de como eu estou empregando as coisas que Deus me concedeu. Então, eu não tenho motivo nenhum para me sentir melhor do que ninguém aqui na terra. Seja lá, aparentemente, o quanto inteligente eu sou. Seja lá, aparentemente, o quantos bens eu tenho. Ou quanto bonito eu sou. Ou quanto poder eu tenho. Porque é tudo transitório. É tudo transitório. É tudo um momento passageiro. Alguém já ouviu falar de alguém que vai ficar aqui eternamente? Vocês sabem de alguém que está aqui há mais de 150, até 140 anos, a gente já viu aí, parece, mais ou menos. Mas existe alguém que vai ficar eterno aqui? Não. A vida é passageira. Essa vida que a gente sabe definitivamente que ela é transitória. Segundo o cristianismo, segundo o espiritismo, essa é uma das nossas vidas, de várias que nós já tivemos.
e que estamos passando aqui para aprender a humildade. Por isso que está dentro desse capítulo. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que quer dizer bem-aventurado? Segundo a tradução de Humberto Holden, que encaixa também nessa bem-aventurado, mas só para a gente entender mais ou menos o rumo, com mais uma ideia de concepção, você está no caminho certo. Está no caminho certo aquele que é humilde. Está no caminho certo aquele que é pacificador. Que caminho certo? Caminho certo de quê? Daquilo que todos nós procuramos. Que é a felicidade, que é a paz. A vida aqui na Terra, ela pode ser cheia de turbulência. Mas se eu caminho com Cristo, essas turbulências não tiram a minha paz. Se eu caminho com Cristo, essas turbulências não tiram a minha alegria, a minha felicidade, a minha vontade de viver, a minha empolgação, o meu ânimo. Essas coisas diminuem na minha vida quando eu deixo de seguir o caminho de Cristo. Eu tenho que estar sempre... Jesus foi muito claro: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Já falei isso e repito: até quando que eu vou ficar escutando isso e não vou até Ele? Agora, o que é ir até Cristo? É vestir a camisa de Jesus e falar: Jesus, eu te amo? Não, é seguir os ensinamentos de Jesus. Quais os ensinamentos de Jesus? Vamos rever aqui, já que eu já falei um monte de vezes hoje. Um dos principais: amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama uma pessoa, amor verdadeiro. Vamos pegar um exemplo de amor verdadeiro. Um exemplo vamos pegar da mãe pelo filho. Isso é um amor verdadeiro. A mãe se sente grande diante do filho. Ela se sente envaidecida, exibida perto do filho, por mais que ela seja alguma coisa? Não. Por quê? Porque ali existe uma relação de amor. Então, se eu estou me sentindo melhor do que alguém, é porque eu não estou tendo relação de amor com essa pessoa, o qual eu estou me sentindo melhor do que ela. Os evangélicos já falam hoje a mesma coisa que os espíritas falam. Seguir Cristo não é fácil. Muito pelo contrário do que todos pensam. Porque Jesus pede que eu seja humilde. Jesus pede que eu ame o meu próximo incondicionalmente. Jesus pede que eu perdoe o meu inimigo. Aliás, essa é a máxima de Jesus: perdoai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam. Se eu não estou tentando perdoar o meu inimigo, se eu não estou sendo humilde, se eu não estou fazendo caridade, eu não estou seguindo Cristo. Eu não estou seguindo Cristo. O que eu acho interessante hoje, no momento que a gente está vivendo, é a unicidade da interpretação de Jesus entre as religiões hoje. Os católicos mais estudiosos, os evangélicos mais estudiosos, os espíritas mais estudiosos falam essa mesma coisa. Se eu não estou seguindo esses princípios de Jesus, eu não estou seguindo Jesus. Eu estou só usando aquele Jesus Coca-Cola, né? Aquele marketing de Jesus. Prego Jesus no carro, prego na camisa, põe boné. Tudo externo, nada interno. Porque toda vaidade vai contrária à caridade, contrária à coletividade, contrária à humildade. Tudo contrário ao que Jesus ensinou. Então, meus irmãos, me perdi no tempo aqui, para a gente encerrar, contrário ao perdão, que a gente faça uma avaliação como Santo Agostinho fazia todas as noites e pediu que a gente fizesse o mesmo. Todos os dias antes da gente dormir, que a gente fale:
que a gente refaça as nossas atitudes. O quanto humilde eu fui hoje nas condições que eu precisava. Sabe condições que a gente tem que ser humilde? Sempre aquelas condições que uma pessoa, ou que a gente está achando que a gente é melhor, ou que até outra pessoa está achando que eu sou melhor do que ela. Nossa, fulano, você é tão bonzinho. Desculpa, no momento agora eu estou podendo ser, mas não sei daqui a pouco. Vamos aproveitar um instante aqui, né? Nossa, fulano, vamos junto. Talvez se eu estivesse no seu lugar, seria mais difícil. A irmã Margarida é uma freira muito sábia, que eu caminhei com ela há muito tempo. Ela falava assim: olha, quando a gente morrer, nós vamos ter muita surpresa. E essa surpresa, agora já complementando aqui, até com os ensinamentos religiosos, aquelas pessoas que a gente achava que era muito que não era nada, vão ser às vezes muito maior do que a gente. E aquelas pessoas que a gente achava que era mais do que a gente, às vezes não vão ser. Porque nós vivemos aqui na terra o que os olhos veem, ao invés de a gente viver o que o Espírito deveria ver. E os olhos se iludem constantemente com a beleza, com o orgulho, com a vaidade. Nós deixamos nos levar no tratamento com as pessoas pelo que os nossos olhos estão vendo. Nós não procuramos sentir as pessoas. Se a gente procurar sentir as pessoas, nós vamos surpreender com a grandiosidade de pessoas que a gente despreza. E também vamos decepcionar com a inferioridade, às vezes, de pessoas que a gente enobrece. Porque estão mascaradas pelo corpo físico. E isso é proposital. Deus quer ver como que eu me comporto diante das pessoas. Se eu me deixo levar apenas pela beleza que os olhos estão vendo, ou se eu procuro sentir com o meu coração o que realmente as pessoas são. E para isso eu preciso de muita humildade, de muito esforço diário. Adolfo Abrantes, que é um pastor que eu sigo até, ele fala que, para a gente encerrar aqui, sobre o perdão. E o perdão é que a gente precisa de muita humildade, é um dos maiores itens que deve estar na nossa lista do nosso dia a dia, conforme Santo Agostinho. Quando chegar no final do dia, eu tenho que pensar: quantas vezes eu podia ser útil hoje e não fui? Quantas vezes eu deveria ser humilde hoje e não fui? Quantas vezes eu devia perdoar hoje e não perdoei? Quantas vezes eu podia atender o meu irmão em qualquer situação e não atendi? Seja com dinheiro, seja com a prece, seja emprestando o ouvido para a pessoa ouvir. A pessoa às vezes está precisando falar bastante, você só chegar lá e deixar a pessoa falar. Isso precisa de dinheiro? Você precisa de dinheiro para ir atrás de uma pessoa que está precisando falar, você só sentar na frente dela e deixar ela falar? Precisa de dinheiro? Não, precisa de tempo. Precisa de saúde. As maiores caridades não envolvem dinheiro. E a maior caridade de todas elas, que envolve uma caridade recíproca, é o perdão. É fácil perdoar? Não. Preciso de humildade, preciso de caridade para perdoar. Aí, para encerrar, esse pastor ele conta o seguinte: que ele tinha um cara que ele queria matar. E ele sabia que isso não é um pensamento cristão que a gente deve cultivar. Então ele ajoelhava e orava todos os dias: Senhor, me ajuda, eu estou querendo matar o fulano. Isso não é um pensamento de Deus. Eu sei que eu estou indo contra a sua vontade, me ajuda. Aí ele fazia esse esforço constantemente. Aí passou um tempo, ele já não queria matar, ele queria que outra pessoa matasse, não ele mais, que já não ia, não fosse das mãos dele, né? Mas ele falou: ainda não está bom. Ele continuou orando. Passou um tempo, ele não queria que ninguém matasse, só que a pessoa pegasse uma doença mesmo e morresse, assim, com um certo sofrimento. Passou um tempo, ele continuou, até um tempo que a pessoa só pegasse uma doença, passasse um sofrimento, e ele continuou, até um ponto que ele chegou que a pessoa para ele era um zero à esquerda. Ele já
não desejava nada de bom para aquela pessoa, mas também não desejava nada de ruim. Aquela pessoa para ele virou um zero à esquerda, não cheirava nem fedia. Chegou no ponto que Deus quer? Não, eu preciso amar aquela pessoa. E ele continuou de joelho até que ele conseguiu, depois de 20 anos, perdoar a pessoa completamente e chegar ao ponto de amar a pessoa, de querer bem pela pessoa. Não quer dizer convivência, porque às vezes não dá para conviver, mas quer dizer querer bem. Mais privilegiado foi ele mesmo, né? Justamente, meus irmãos. Então, e tudo isso, se eu tiver a vaidade na minha vida, se eu tiver orgulho na minha vida, se não tiver humildade na minha vida, eu não consigo fazer nada disso. Mas se eu estiver num caminho constante de melhora contínua, de ser hoje melhor do que ontem, de ser amanhã melhor do que hoje, Deus está 100% satisfeito com você. Porque Ele sabe que a natureza não dá salto. Nós não vamos virar santo de hoje para amanhã. Deus só quer saber se você está trilhando o caminho que vai chegar onde Ele quer. Todo dia um passo. Todo dia um passo, por menor que seja, mas todo dia um passinho para frente. Todo dia um passinho para frente. Quando eu estou fazendo assim, aí eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus. Aí para encerrar, uma outra frase de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Vou repetir. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Você não precisa se preocupar com mais nada, se a gente coloca Deus em primeiro lugar. Mas para isso, para colocar Deus em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descer do pedestal e entender que eu sou desse tamanhozinho e que Ele é tudo. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Então vamos elevar o nosso pensamento até o Cristo, colocando na nossa mente essa figura caridosa e bondosa, que com tanto amor desceu até a terra, para nos ensinar a amar, para nos ensinar a respeitar ao próximo, e a nos respeitar, a trabalhar pelo nosso crescimento interno, reconhecer os nossos defeitos, reconhecer as nossas qualidades, e caminhar cada vez mais através dos seus ensinamentos para o caminho da luz. Mestre Jesus, que o Senhor possa nos envolver com teu amor, curando as nossas enfermidades, sanando as nossas dúvidas e sempre abrindo as boas portas, para que todos nós, algum dia, possamos merecer a sua misericórdia e que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre.